Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos dar continuidade à história dos santos, beatos, veneráveis da Ordem Franciscana Secular. E, como já foi falado antes, de alguns santos, mártires, entre eles do Japão, no ano de 1593, hoje vamos dar continuidade a outros mártires dessa região asiática. Vou falar um pouco de como foi o acontecido, tá certo? Alguns franciscanos no ano de 1593 foram chefiados por São Pedro Batista e partiram de Manila para o Japão e foram recebidos cordialmente pelo imperador, fundaram 2 conventos e dedicaram-se afinco à evangelização dos nipônicos. Mas uma série de circunstâncias desfavoráveis reavivaram a hostilidade entre Espanha e Japão. A 8 de dezembro de 1596, Taiko-sama mandou prender em Osaka 6 franciscanos e 3 jesuítas. E em 31 de dezembro, em Meako, 15 franciscanos da UFS, aos quais se juntaram durante a viagem mais dois, né? Então teve no total de 15 com 2, 17. Aos religiosos transportados para Meako, aplicaram um castigo que se usava com criminosos. E, no total, todos eles, antes de serem executados, eram decepados uma de suas orelhas e era exposto na cidade. E logo após, como resposta aos moradores, para não se envolver com os cristãos, que tem uma consequência trágica. Como muitos que se envolveram, se engajaram, foram batizados. E eles eram logo após crucificados como Cristo, né? Verdadeiros mártires. E hoje vamos falar de 3 deles. E durante algum dia a gente vai dar continuidade consequentemente. Vamos falar sobre São Tomás d'Aquino de Ise. Contava-se entre as vítimas Tomás, natural de Ise, colaborador dos missionários e fervoroso terceiro franciscano. Da mesma forma que outros mártires, com o rosto radiante de admirável serenidade, desde o púlpito continuava a pregar a fé em Jesus Cristo. Eram 10 horas da manhã quando o esbirro de lanças em riste esperavam a ordem do governador para desferirem contra as vítimas o golpe mortal. Os carrascos assassinaram primeiro os religiosos e em seguida os outros japoneses. O último dessa gloriosa falange foi São Pedro Batista, que antes de ver consumado o seu próprio sacrifício, teve a alegria de ver partir para o céu todos os seus filhos, condecorado com a coroa do martírio. Às vezes, entre os martírios foram verdadeiras famílias, foram pais, foram filhos, mortos, crianças mortas, simplesmente porque testemunharam sua fé. São Francisco de Meako, já é outro aqui, né? Francisco, de nacionalidade japonesa e pais pagãos, nasceu em Meako em 1551. A família fez-o estudar medicina, que ele chegou a exercer na sua terra com grande satisfação com os pacientes. Quando em 1593 chegou das Filipinas, São Pedro Batista, com 5 irmãos franciscanos, empreenderam uma vasta obra de evangelização, construindo igrejas, fundando hospitais e outras instituições de assistência a doentes e leprosos. O Dr. Francisco, como médico, ficou impressionado com essa atividade sociocaricativa
que teve a oportunidade de conhecer e admirar pessoalmente e também com a sua frutuosa pregação evangélica. Após madura reflexão e um período de catecumenato, pediu o batismo que recebeu, solenemente na presença apenas de pessoas que tinham recebido dele assistência médica. Isto causou profunda impressão. Depois pediu e obteve a permissão de ser recebido na terceira ordem e desde então passou a prestar assistência gratuita aos doentes dos hospitais, fundada pelos missionários. Conduzido contra os cristãos, intrépido, foi com eles crucificados em Nagasaki, em 5 de fevereiro de 1597. Aqui mais uma história de uma pessoa, de um verdadeiro cristão, que foi até as últimas consequências para defender a sua fé naquilo que ela vivenciou verdadeiramente, que para ela era o seu porto seguro, Cristo, né? A pedra angular na vida de muitos. E a gente vê que é uma pessoa comum, como foi o outro santo, que tinha uma vida assim como cada um de nós, como cristãos engajados, que tem o nosso serviço, tem o nosso ministério, tem a nossa profissão, tem a nossa família. Só que às vezes acontecem situações que nos levam até as últimas consequências da nossa fé, de nosso testemunho. Agora vamos falar sobre São Tomás de Nagasaki, mártir japonês da terceira ordem, né? Canonizado por Pio IX em 8 de julho de 1862. Entre os gloriosos mártires de Nagasaki, que no dia 5 de fevereiro de 1597 sofreram como Cristo e por ele o sacrifício da cruz, né? A gente vê que não foi somente um dia, né? Tudo indica que em cada cidade era uma data específica, né? Foi tudo bem programado pelo governo japonês na época, esse grande massacre a cristãos nesse período. Contava-se 3 terceiros franciscanos ainda muito jovem, Tomás de Nagasaki, de 15 anos, cujo pai também foi mártir, Antônio Ibarque, de 13 anos, e Luiz Cossack, de 11 anos. Como eu falei, tinham até crianças apenas, né? Viviam no seminário franciscano, preparando-se para ser sacerdócio, e levavam a vida exemplar ao serviço da igreja como acólitos e catequistas para ensino da doutrina cristã às crianças. Além disso, prestava outros serviços de acordo com a idade. Os 2 primeiros viviam no convento de Osaka quando foram presos, juntamente com São Martinho da Ascensão. Todos os 3 eram intrépidos e inabaláveis na fé, a ponto de impressionarem os próprios verdugos. Então, você vê pelo testemunho dessas pessoas, algumas crianças que tinham o desejo de ser sacerdócio, né, religioso franciscano, mas estava ali naquele trabalho missionário com os terceiros, e alguns deles eram terceiros, já que na época não tinha Jufra, né? Eles viviam toda aquela mística franciscana, né? O anseio, o amor profundo a Cristo, a doutrina, aquela convivência fraterna de se doar ao próximo. Você via que tinha um trabalho de assistencialismo. E nesse trabalho de assistencialismo, eles atendiam pessoas enfermas, alguns com problemas de rancenias e outros tipos de enfermidades. E aquilo, de uma certa forma, pelo testemunho deles, sendo luz no mundo, incomodou. Mas esse incômodo não foi nem tanto religioso, foi uma questão política entre Japão e Espanha, já que esses missionários vieram da Espanha. Então, como resposta, uma insatisfação ao governo espanhol, ao reinado da Espanha,
Eles agiram dessa forma, porque os japoneses daquela localidade estavam se encantando com o cristianismo, que eles pouco acesso tinham, vivenciaram esse cristianismo. E aqueles que aderiram, foram batizados em nome de Cristo, foram até as últimas consequências, mas não amedrontado, mais alegre, por ter certeza que estava com Deus no céu, por ter certeza que viveram verdadeiramente a sua fé. Então que a gente esperamos não chegar a esse extremo, mas que no nosso dia a dia vivemos esse martírio de se doar ao próximo, não se lamentando, mas agradecendo a Deus pela oportunidade de ser essa ponte para o irmão se encontrar com Cristo. Paz e bem, São Francisco, rogai por nós.